Bom dia, esta é a edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de maio do ano de graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, vamos passar à emissão de hoje. Eu gostava de começar com um alerta. Infelizmente, não vamos conseguir fazer o Meltox hoje. Houve aqui um problema de disponibilidades e de logística e, portanto, o Meltox não será feito hoje. Vamos deixar o programa para amanhã. Deve ser provavelmente por volta das 18 horas. Em todo caso, eu amanhã darei conta disso aqui no programa matinal. Para a agenda de hoje, que é muitíssimo preenchida e que eu suspeito que não vamos chegar ao final da conversa, temos várias coisas, mas, como já percebeu, toda esta novela em torno de Centeno fica, Centeno vai, existe mesmo divergência entre Centeno e o Primeiro-Ministro, qual é o papel do Presidente da República nesta história, tudo isto vai ser objeto do programa de hoje. Então, por onde é que vamos começar? Olha, exatamente pelo Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E porquê? Porque Marcelo, antes de analisar propriamente a crise política, Marcelo é uma espécie de rei sol. Para aqueles que estudaram história, sabem que Luís XIV, que era o caso, a partir de uma certa altura do seu mandato, não é mandato, mas enfim, reinado, aquilo não é eleição, não é? É graça divina. Quando Mazarin, que era quem de facto exercia o poder em França, morreu, Luís XIV não nomeou ninguém e passou ele a tomar decisões. E então a teoria de Luís XIV, que é considerado uma espécie de absolutismo, digamos assim, régio, era, bom, ele é rei pela graça de Deus e, portanto, tudo aquilo que ele diz não pode ser contestado. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa é um bocado assim. Ele é o centro de tudo. Não é? Tem um talento político invulgar e desde os tempos da Vichy Soase, com Paulo Portas, nós sabemos aquilo que é capaz de Marcelo. Marcelo deu ontem um belíssimo exemplo disso. Eu recordo às pessoas, sobretudo aos mais distraídos, que no passado, e eu estou a falar no passado, não há muito tempo, quando o Dr. Mário Centeno esteve tremido no governo, recorda-se disso ou não? Parece que já vamos tão longe. Quando foi do episódio da nomeação de um CEO para a Caixa Geral de Depósitos, era aqui que eu queria chegar. E quando Centeno negociou com António Domingos que ele não entregaria a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional, e ele negociou isso, toda a gente sabe, todos os envolvidos naquela história sabiam disso, Centeno disse primeiro que não tinha feito nada daquilo. Entretanto, Marcelo descobriu que essa promessa havia sido feita. E Centeno esteve para ir para a rua. Ora bem, Centeno não foi para a rua. Lembra-se da declaração do professor Marcelo Rebelo de Sousa nessa altura? Eu vou-lhe ler. Centeno continuaria no governo, agora veja só, abre aspas, atendendo ao estrito interesse nacional em termos de estabilidade financeira. Ou seja, Marcelo percebeu que lhe mentiram e que Centeno mentiu. No entanto, não podia dispensar Centeno. Primeiro, para não criar um conflito com António Costa. Em segundo lugar, porque ele percebeu que o Centeno já tinha mais ou menos aquilo tudo alinhado e, portanto, o risco para a economia é um risco grande. Bom, isto é Marcelo Rebelo de Sousa. E é bom não esquecer estes pormenores de Marcelo. Porque é aqui, nestas coisas, que nós percebemos até que ponto é que vai aquela cabecinha. Bom, vamos voltar à agenda. Segundo ponto, no primeiro da ordem do dia, a oposição continua a assobiar para o lado na questão da transferência dos 850 milhões de euros do Tesouro para o Fundo de Resolução. E eu vou-lhe explicar porque é que estou a dizer isto. Você recorda-se da aprovação do Orçamento de Estado, não é? Você recorda-se de quando esse orçamento foi votado. Bom, já se deu ao trabalho de ir analisar o Orçamento de Estado. É que está lá escrito,
preto no branco, o que ia acontecer com a transferência para o novo banco. Como esteve sempre nos orçamentos anteriores. Porque uma despesa daquele tamanho não pode ser feita, aliás, nenhuma despesa daquele tamanho pode ser feita sem estar inscrita no Orçamento de Estado. Bom, diga-me uma coisa, você sabe, lembra-se o que é que aconteceu com o Orçamento de Estado? Lembra-se quem é que o votou? Então agora diga-me uma coisa, porquê é que os partidos andam a fazer esta figura de dizer que não sabiam isto e não sabiam daquilo? E agora aparece o PCP, mais os Verdes, mais o Bloco de Esquerda, com aquela treta de que, então, mas numa altura destas, e até a própria direita, numa altura destas, é que se transfere 850 milhões de euros para o novo banco, numa altura em que os portugueses precisam. Bom, até houve um deputado que veio dizer, há um contrato com o Lone Star, que foi o comprador do novo banco, mas também há um contrato com os portugueses que tinham empregos, não sei das quantas, ficaram sem emprego. Bem, como sabe, nestas alturas vem sempre a demagogia ao de cima. Bem, onde é que eu quero chegar? Isto é uma hipocrisia pegada. Toda a gente sabia que havia 800 milhões, aliás, 800 milhões não era propriamente aquele valor, um valor variável para transferir para o novo banco. Há coberto daquela garantia que o Estado assinou e aceitou em 2017. Agora estão todos a assobiar para o lado como se não fosse com eles. Bom, estes comportamentos a mim fazem uma impressão desgraçada. Sem me ponem los pelos da punta, não é? E olha, neste caso do cabelo então já é muito pouco. Isto é uma hipocrisia pegada e é o exemplo daquilo que é a classe política portuguesa. Percebe? Este episódio do Novo Banco está a mostrar exatamente isso. Terceiro ponto. O Banco de Portugal vai entregar, relativo ao exercício de 2019, 607 milhões de euros ao Governo, ao Estado. Bom, é muito dinheiro. 607 milhões de euros. Se você juntar aos dividendos, estamos a falar de dividendos, se você juntar este valor ao que o Banco de Portugal tem vindo a entregar ao Governo nos últimos 5 anos, tem vários milhares de milhões de euros. É muito dinheiro. Para que é que tem servido este dinheiro? Para financiar disparates. Nomeadamente, despesa corrente que o Governo foi gerando e que agora estamos ao tio pendurados. Eu continuo à espera que um dia haja um deputado que tenha a coragem de sugerir à Comissão Europeia que olhe para estas receitas que o Estado vai recebendo como receitas extraordinárias. Ou seja, não deviam contar para aquilo que é o cálculo de déficit estrutural. E porquê? Dividendos são uma coisa incerta. É extremamente incerta. E no caso do Banco de Portugal, ainda mais. Isto significa que se de um ano para o outro nós ficarmos sem aquelas receitas, há um problema depois com a despesa corrente. Fico à espera que alguém um dia incentive a Comissão Europeia a tomar uma decisão nesta matéria. Bom, então vamos lá à agenda principal. Todo o affair Centeno, Costa, Marcelo. Vamos lá recordar. O que é que está aqui em causa? Bom, como você percebeu ontem, o Presidente da República matou o Ministro das Finanças. Literalmente. Matou o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças, politicamente, desaparece depois da intervenção do Marcelo Rebelo de Sousa. Mas vamos tentar perceber o que é que está por trás. Primeiro ponto. O Primeiro-Ministro, acossado pela oposição no Parlamento, quis fazer política rasca. Há uns meses, em abril. Aliás, em abril não. Em março. Esta política rasca era, eu estou a ser assediado por causa das transferências para o novo banco. Transferências para os bancos é uma coisa extremamente impopular hoje em dia. Eu perco votos com isso. E, portanto, eu vou-me defender. Qual é a defesa do Primeiro-Ministro? Bom, estou-me a chatear. Eu vou mandar fazer uma auditoria ao novo banco antes de transferir o dinheiro deste ano. Porque se percebeu que o Estado, que o novo banco ia pedir mais de mil milhões de euros ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução só tinha lá 200 milhões. Faltavam os tais 850 milhões ou à volta disso. Bem, o problema disto tudo é que o Primeiro-Ministro esqueceu-se que esta auditoria, não esqueceu, ele estava farto de saber isto. Esta auditoria não podia pôr em causa a transferência, mas fez de conta que podia. E estava à espera que isto acalmasse, que as pessoas não notassem isto. Bom, até aquele debate parlamentar em que o Bloco de Esquerda questionou o Primeiro-Ministro. O Bloco de Esquerda está no grupo dos
dos hipócritas que eu dizia há bocadinho. Repare, porque eles votaram que o Orçamento de Estado, deixaram o governo em funções e, portanto, o que é que sucedeu? Aquela obrigação é para cumprir. Bem, o problema disto tudo é que o Primeiro-Ministro nunca esperou nos últimos meses que as pessoas se lembrassem disto. Aliás, não há uma entrevista ao Expresso em que ele nem sequer fala no assunto. Bem, até o dia em que fez aquela figura. No mesmo dia à noite soube-se que afinal o dinheiro tinha sido transferido, não tinha havido uma comunicação entre o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro. Eu tenho as maiores dúvidas que o Primeiro-Ministro não tenha sabido. Tenho as maiores dúvidas. Bom, até perguntei no Parlamento, não sei se você ouviu Mário Centeno, mas a certa altura o Ministro já estava a ser assediado por todo o lado. E muito irritado, que ele não suporta ser questionado. Mário Centeno é o outro rei sol, não suporta ser questionado. Então diz assim, mas estas coisas são decididas no Conselho de Ministros. Pumba! Bomba para cima de todos os colegas de governo e, sobretudo, para o Primeiro-Ministro. Meus amigos, não tenha dúvidas. António Costa sabia disto. A questão não é esta. A questão é que António Costa está farto de saber que Mário Centeno quer sair do governo. Mário Centeno não sabe governar sem dinheiro. Mário Centeno já mostrou isto no Eurogrupo. Mário Centeno é um zero à esquerda a gerir sem dinheiro. Percebe? Não tem jeito nenhum. Quer sair. Mário Centeno sabe que a economia vai cair de valores históricos. Mário Centeno sabe que o déficit vai ser um déficit histórico. Mário Centeno sabe que vai soar as tupinhas para recuperar a economia nesta conjuntura. Ele não sabe fazer isso. Ele é o homem, ele é o facilidades. Percebe? Centeno é o facilidades. Governou sempre com facilidades. Não sabe fazer isso. Quer ir embora. E isto dava-lhe muito jeito para fazer essa coisa do ir embora. Bem, azar dos Távoras. Isto, de facto, a uma certa altura, começou a azedar a relação entre Costa e Centeno, porque Costa percebeu que este gajo está aqui com uma oportunidade para sair e está-me a entalar. Bom, não sei se combinou com Marcelo Rebelo de Sousa, mas ontem aquele homenagem ali na Alta Europa foi demasiado óbvio. Porque a partir de uma certa altura, Costa diz a Marcelo: gente, estou de saudades de voltar cá, podemos combinar no próximo mandato. Bom, eu não sei se eles falaram ou não, mas isto é demasiado óbvio. É demasiado evidente. Marcelo, apesar da máscara, não conseguimos perceber qual é a reação dele. Bom, mas o pior disto estava guardado para o fim. Porque quando os jornalistas vão ter com Marcelo, não é? E fazem a pergunta, o Presidente da República diz uma coisa inacreditável. Mas inacreditável, percebe? Me levou hoje a escrever no Jornal de Negócios que Marcelo desceu a um nível que eu nunca pensei. Bom, diz assim, há uma auditoria que estaria concluída em maio deste ano. Para os portugueses, não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exato do que se passou. Ou cumprir compromissos e mais tarde vir a saber como se passou. Espera aí. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da República, desculpe lá. A auditoria não era esta. São as outras que se fazem. Os dinheiros que ainda antecipam ao Fundo de Resolução são auditados, são verificados pela Comissão pelo acompanhamento, pelo Fundo de Resolução, por um observador externo. Ou seja, havia controlo. Não era esta auditoria que devia determinar se transferia o dinheiro ou não. Marcelo é jurista. Marcelo tem anos de experiência nestas coisas. Fez pareceres durante largas dezenas de anos. Marcelo sabe isto perfeitamente. E faz esta figura. Mas o pior estava para vir. Quer ver? O Primeiro-Ministro esteve muito bem quando disse que o Estado cumpriria as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse a conclusão da auditoria. Espera aí. Então se a auditoria dissesse que não, o que havia irregularidades, o Estado não fazia. Mas não é essa a auditoria. Percebe? O drama está aqui. Ou seja, o Presidente da República não pode dizer que primeiro tinha-se conhecido a auditoria. Não pode. Isto não está no contrato. Percebe? Marcelo está farto de saber isto. Mas precisava de duas coisas, como eu digo aqui nos pontos. É que Marcelo precisa de Costa e da esquerda para ser reeleito. Não é para ser reeleito por 50%, nem por 60%. É para ser reeleito por mais de 77%, que é o score histórico de Mário Soares, no segundo mandato. O problema está aqui. Bom, e Costa precisa de Marcelo. Porquê?
Porque Costa está fragilizado pela crise. Tem um governo minoritário. Precisa de Marcelo nos próximos tempos. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Os dois que são uns cínicos de primeira. Quem é que cai no meio disto tudo? O Ministro das Finanças. O Ronaldo das Finanças. Aquele que Marcelo manteve por causa do interesse nacional, deixou de ser um interesse nacional. Bom, para Mário Centeno isto é ouro sobre azul. Porque Mário Centeno quer sair do governo. Qual é o drama disto? Não pode sair mal. Até porque ele, depois de ter perdido a Comissão Europeia, ter perdido o FMI, corre o risco de perder o que lhe sobra. O governador do Banco de Portugal. Eu tenho pena. Até por outra razão. A pessoa que está envolvida nestas transferências para o novo banco, depois vai tutelar o novo banco como governador do Banco de Portugal. Isto é uma vergonha, percebe, do ponto de vista da transparência no Estado português. Já aconteceu no passado, claro que já aconteceu no passado, não devia ter acontecido e nós temos a obrigação de denunciar isto, percebe? Mas isso é outra história que falaremos a todo devia ter. Qual é o ponto aqui? Mas Centeno não pode sair desta maneira. Mais, há o problema do Eurogrupo, que ainda está a discutir as medidas. Eu sei que há pessoas que andam aí a dizer, bom, e tal, mas sim, o Eurogrupo é uma chatice, porque a União Europeia está a negociar todos estes apoios, não sei das quantas, Centeno é peça-chave disto e, portanto, não devia sair agora. Bullshit. Centeno não é peça-chave de nada. Já ficou dito na semana passada, naquele artigo do Frankfurter Allgemeine Zeitung, do Sr. Werner Müssler. O que está aqui em causa é que Centeno está a ser sideline daqui neste processo todo. Não tem nada a ver com aquilo. É chato para o Eurogrupo ficar sem um presidente, mas se ficar sem um presidente, não há crise nenhuma com os apoios, o plano está a ser montado. Bullshit, está a perceber? Até porque ele está de saída, está fragilizado. Portanto, o problema não é este. O problema é que não dá jeito António Costa a Centeno sair agora e sair por causa disto, desta maneira. E por isso é que houve aquele simulacro de reunião ontem à noite, com fotos de sorrisos e não sei das quantas, só faltou os beijinhos, não pode haver beijinhos por causa da situação que a gente vive. Portanto, aquela história onde foi uma farsa completa. Centeno está fora do governo já, percebe? É tudo uma questão de tempo. Vai ser daqui a 6 meses? Não. Vai ser daqui a um ano? Muito menos. Vai ser daqui a uns meses. Onde é que está o ponto aqui? É um orçamento suplementar. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha que um ministro descredibilizado como Centeno deve ficar mais 2 ou 3 meses? É um disparate. Sabe o que é que acontece quando os ministros já estão com o pé fora? É que ninguém os respeita. Se calhar esse é o objetivo, não é? António Costa também quer que Centeno seja um bocadinho humilhado nos próximos meses. Bom, Centeno não tem outra solução. Também, porque sabe que precisa do Banco de Portugal e sabe que Costa lhe pode não lhe dar o Banco de Portugal. É verdade que Centeno pode abrir a boca e é um sarilho. Aliás, há uma análise para fazer. Quando Centeno for o governador do Banco de Portugal, o que é que vai acontecer a António Costa? Isso é uma boa pergunta que a gente vai equacionar nos próximos meses. Mas voltemos a esta história. Bom, o ministro vai ficar uns 2, 3 meses até o orçamento suplementar, ou seja, o que for o que vier a seguir, e acabou, sai. Problema disto tudo. O país fica a prazo. Até porque, como nós vimos ontem no Parlamento, Centeno disse coisas que nunca pensou dizer. Olha, quer ver? Diz assim, Portugal não tem dinheiro para combater a crise. Ouviu bem? Não fui eu que disse isto. Foi Mário Centeno. A uma certa altura, ontem na conversa, deixa-me lá ver onde é que isto está. Na conversa ontem com os deputados, alguém dizia assim, nós não estamos a colocar dinheiro suficiente na economia. Ouça o que é que Mário Centeno disse. As condições financeiras de um país no início destas crises são absolutamente determinantes da capacidade que têm para responder. Mas quando lhe perguntaram assim, então, mas a Alemanha está a dar muitos mais apoios às empresas. Olha a resposta de Centeno.
O paradoxo em relação à Alemanha reflete o facto de ter uma dívida de menos de metade da nossa e um orçamento equilibrado há muito mais tempo. Oh, doutor Mário Centeno, então, austeridade. Não havia austeridade, não é? Afinal, lá, o nosso orçamento está em péssima situação. As nossas contas públicas não estão à altura de respondermos à crise. Porquê? Porque o senhor Mário Centeno, que anda a falar mal da Troika, não é? O senhor Mário Centeno passou 5 anos a fazer floreados, não é? Em vez de reduzir a dívida pública, deixou a 118, quando podia ter deixado a 105. Percebe? A questão é esta. Mário Centeno está a reconhecer as limitações de uma política que ele mesmo fez. Percebe? Está a dizer, nós não temos dinheiro para isto. Não é agora. Nem daqui a 6 meses. Nem daqui a 1 ano. Percebe? Porque é o que isto quer dizer. Porque o que o ministro está a dizer é nós não temos condições de contas públicas para dar mais apoios. Ora, isto é a confissão da austeridade, percebe? Portanto, como você vê, pela boca morre o peixe. Foi exatamente aquilo que aconteceu na intervenção do Dr. Mário Centeno ontem. Bom, voltando à vaca fria. Mais, ontem, Centeno não tem vergonha, percebe? Está a ser atacado pelo Partido Socialista, está em más lençóis no governo e quer sair mesmo mal. Porque a certa altura, chateado, o que eu lhe digo, ele não suporta ser questionado. Às tantas, vem buscar a história de 2014. A revolução mais mal feita da Europa. A gente fala com os analistas, toda a gente percebe que aquilo era o que se podia fazer na altura com as regras que havia, está a perceber? No entanto, este fulano continua com aquela raiva, percebe? Isto é Centeno no seu pior, está a ver? Aquela raiva ali, a culpa não é minha, daqueles gajos, não sei quantos, a revolução feita na praia. Bullshit, percebe? Sabe o que é que devia ter acontecido com o novo banco? Com o BES? Olha, eu vou-lhe dizer, por mais que custasse ao erário público, era fechar aquela marmelada e acabou. Eu cada vez mais me convenço que esta coisa de salvar bancos é a pior coisa que há. Depois vai-se arrastando isto no tempo com lama por todos os lados. Conhece aquela expressão shit in the fan? Está a ver? When shit hits the fan, vai para todo lado, não é? Portanto, é isso que acontece. Portanto, a minha solução daqui para a frente será sempre para não apoiar estas coisas, mandar, olha, fechou o banco e acabou. Evita-se estas marmeladas. Bom, ponto seguinte. As empresas estão a dar aumentos salariais agora, em 2020. Os dados conhecidos dos primeiros 3 meses do ano apontam para aumentos salariais que, em alguns casos, chegam a 3%. Bom, eu quero alertar uma coisa. Num momento como o atual, eu acho que se justificava o cuidado que nós estamos a recomendar ao Estado, que é vêm aí tempos difíceis. E até mais difíceis do que neste momento está a ser admitido, está a ser dito pelas autoridades. E é gravíssimo isso, percebe? É preciso ter cuidado. É preciso, se calhar, pensar que aquele dinheiro que está a dar pode fazer falta daqui a uns meses, fazer falta daqui a 1 ano. Não é o melhor momento para nós perdermos o controle aos aumentos que estão a ser dados. Eu sei que há empresas que vão poder fazer. E sei que há empresas muito produtivas. Não se esqueça numa coisa. Nós estamos com uma crise de dimensões que nunca vimos. Mas as pessoas estão a dizer que a recuperação vai ser rápida. Há quem fala até, há aí uma seguradora que fala em não sei o quê, Portugal cresce 9% no próximo ano. Deus queira. Mas como nós não sabemos, é melhor termos cuidado. Percebe? E este é o ponto fundamental aqui. É melhor ter cuidado. Bom, ponto seguinte. Várias pessoas me têm questionado sobre, então você não fala mesmo dos apoios à TAP? Bom, eu tenho evitado falar disto. Há dias o ECO falava que a TAP ia precisar urgentemente de 350 milhões, ou uma coisa assim urgente, de 350 milhões nas próximas semanas. E que o apoio pode ser superior a 1.000 milhões de euros. Ora bem, eu tenho que tentar confirmar estes números, não consigo. Em todo caso, para não deixar o assunto para tratar, até porque para amanhã vai ficar aquela história do mecanismo europeu de estabilidade e das intervenções do Sr. Klaus Regling, quero dizer o seguinte. O apoio imediato para a TAP eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter que ser feito, senão tipo, a empresa vai à falência, mesmo com problemas de tesouraria. A questão não é esta. A questão é, no total, para este ano, a TAP vai acabar por precisar de um valor superior a 1.000 milhões de euros. Isso não me parece que haja muita dúvida. A questão agora é isto. Bom, nós estamos dispostos a colocar 1.000 milhões de euros numa empresa. Isto é que é a resposta que nós temos que dar como sociedade. Mais. Como nós percebemos o que é que vai ser o problema daqui dos próximos 2, 3 anos, nós estamos dispostos a continuar a colocar na TAP vários milhares de milhões de euros nos próximos anos.
Esta é a resposta que tem que ser dada. Agora repare uma coisa. Voltando ao início de toda esta crise política. O problema aqui é que há gente que não percebeu ainda que está a participar numa farsa do Governo e do Presidente da República. Porque há de um objetivo que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Sr. Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, têm no meio disto tudo. É desviar as atenções do país da crise que nós estamos a viver e que vamos viver. Percebe? E ontem até Rui Rio, daquela forma como ele às vezes falha numa série de coisas, ontem de facto veio falar da saída de Centeno, mas o problema é que esta malta não está a perceber que enquanto se vão distraindo com estas coisas, do Centeno e do governo, da crise do governo, não sei desde quando, estão a esquecer de outras. E o que é que estão a esquecer? Que estão a desviar as atenções do país do fundamental. O fundamental é a fome. O fundamental é o desemprego. O fundamental são os disparos da dívida pública. O fundamental é o déficit orçamental. E o fundamental é uma recessão histórica, percebe? Isto é que estão a conseguir. Portanto, o Governo e o próprio Primeiro-Ministro, perdão, o Primeiro-Ministro e o próprio Presidente da República, com esta história, estão a ajudar a desviar as atenções do país. E isto é que me preocupa. E vamos ficar por aqui. Eu amanhã vou voltar aos pontos que faltam e provavelmente continuar a analisar a sequela desta crise. Bom, às 7.300 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer o seu apoio, quero pedir a estas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais. Novamente peço desculpa, mas o Mel Talks vai passar para amanhã. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.